Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre diabetes. Tão prevalente, tão presente no nosso dia a dia, e quem de nós não conhece alguém que tem diabetes? O que é o diabetes? Classicamente, é quando o seu organismo não consegue controlar bem o nível de açúcar, de glicose no sangue. E aí, nós vamos ter alterações associadas exatamente a isso, a esse aumento de glicose no seu sangue, que é fundamental, porque é através dessa glicose que nós temos energia. Mas o aumento dessa glicose não nos deixa com muito mais energia. Pelo contrário, acabamos tendo uma série de problemas associados a isso. Nós temos, classicamente, dois tipos de diabetes. Claro que existem dezenas de classificações e eu poderia aqui discorrer em uma série de subtipos. Mas de uma forma mais didática, eu diria que dois tipos são os limitados. Aqueles que são dependentes e aqueles que não são dependentes de utilizar insulina. Num primeiro tipo, a dieta, o emagrecimento e alguns fármacos, alguns remédios tomados por via oral serão suficientes para manter os níveis glicêmicos em níveis estáveis, que vão entre 99 a 100, 98, 89, enfim, números inespecíficos laboratorialmente dosáveis, e apenas com esses remédios seriam suficientes. Algumas vezes, apenas o controle dietético, apenas o controle com uma dieta saudável, atividade física, é suficiente para o controle do diabetes. Um outro não. Os níveis glicêmicos, os níveis de glicose, os níveis de açúcar no sangue são tão elevados que é necessário que nós utilizemos o hormônio endógeno, né? Ou seja, nós vamos utilizar a insulina, que é feita injetável, de forma subcutânea, ou venosa, ou mesmo inalável, através de pequenos sprays nasais, ou mesmo de forma oral. E aí, esta insulina vai corrigir os nossos níveis internos de insulina, fazendo com que toda esta glicose que esteja circulando para o sangue vá para o meio intracelular, dando então a melhor utilização da glicose nas necessidades energéticas do corpo aí e para que todo o nosso organismo funcione. A título de curiosidade, é importante saber que a grande maioria, mais de 30% de toda a glicose do corpo é consumido pelo nosso cérebro. Olha só, um órgão de um torno de 1 quilo consome mais de 30% de todo o açúcar do sangue. Quanto à glicose, vamos falar aí alguma coisa sobre mitos. Comer muito açúcar estimula o diabetes? De certa forma, sim, no sentido de uma dieta desregrada, de uma dieta corrompida, mas não no sentido objetivo de que o açúcar por si só, ingerido, produziria o diabetes. Não. O que existe é uma tendência familiar. Sobre os mitos associados ao diabetes, o principal deles é: comer muito açúcar faz com que você tenha diabetes? A resposta é dupla, sim e não. Não no sentido prático, e sim, qualquer perversão alimentar que você tenha em sua vida vai atrapalhar o equilíbrio, entre outros, o equilíbrio do seu pâncreas, o equilíbrio de todo o seu organismo e da produção hormonal. É importante que você saiba que existem tendências familiares, famílias de diabéticos, pai, mãe, avô, avó e, consequentemente, uma criança. Isso sim, associada a uma alteração no seu pâncreas, nas células beta da cabeça do pâncreas, que é um órgão que nós temos aqui na altura, pouco abaixo da caixa torácica, da caixa do tórax. E esse pâncreas é o produtor da insulina, que é o hormônio que regula todo este controle glicêmico, que faz com que a glicemia seja regulada. Sobre mitos e fatos associados ao diabetes, eu gostaria de dizer que a grande maioria deles está associado à dieta. E não há nenhuma relação especificamente direta entre o seu consumo de açúcar, sobre o seu consumo de doces e o diabetes. É claro que qualquer perversão alimentar, ela vai produzir alterações hormonais em todo o corpo e também no pâncreas, que é um órgão que nós temos abaixo de nossa caixa torácica,
aqui para trás do corpo e na cabeça do pâncreas, as células beta do pâncreas é que produzem a insulina. Voltando a falar sobre a dieta, sem dúvida nenhuma, uma dieta regrada e uma dieta absolutamente correta, ela faz com que o seu pâncreas trabalhe menos, consequentemente, fique preservado e, consequentemente, lhe poupe de riscos de um diabetes. Mas não que isso seja fundamental na gênese da doença. Na grande maioria das vezes, o que nós temos é uma falência das células beta na produção da insulina. Existe também o caso das pessoas muito obesas, onde há uma resistência à ação da insulina na periferia e, consequentemente, também um desequilíbrio dos seus níveis glicêmicos, dos seus níveis de glicose e o equilíbrio dessa glicemia no seu corpo, produzindo todos os efeitos circulatórios, cardíacos, visuais, intelectuais e mesmo os efeitos em sistema nervoso central, fazendo com que essa vasculopatia, essa alteração dos vasos da alteração dos vasos sanguíneos e o transporte de oxigênio fique completamente prejudicado. Níveis de glicose alterados vão fazer vasculopatias, alterações do carregamento de oxigênio para os tecidos e, consequentemente, a necrose, diretamente associada à lesão vascular produzida pelo aumento da glicose no sangue. Nós não estamos aqui para falar nos pormenores, mas vamos falar sobre a prevenção do diabetes. A atividade física e, consequentemente, a melhor utilização periférica da glicose faz com que nós tenhamos um melhor aproveitamento tecidual e, consequentemente, um melhor equilíbrio de nossa glicose. A dieta regrada é outra forma de prevenir. Quanto menor a quantidade de carboidratos, de gorduras insaturadas e todas essas recomendações que já nos são tão conhecidas, fazem com que você tenha um melhor equilíbrio pancreático, bem como a ausência de gorduras e de obesidade em nosso corpo, consequentemente fazendo com que o pâncreas trabalhe menos e possa ter uma melhor liberação da insulina e esta também tenha a sua ação periférica melhor feita. Quais são os sintomas clássicos do descontrole do diabetes, da hiperglicemia? O principal deles é a polidipsia. E o que é esse nome complicado, polidipsia? É a necessidade que nós temos de beber água em quantidades assustadoras, muita água, que é uma forma de defesa do organismo em tentar eliminar, através dos rins, o excesso de glicose. E, de certa forma, isto acontece, mas vai haver um limite. Existe também a necessidade de um consumo exagerado de comida, onde nós temos aí a polifagia, onde o indivíduo vai comer quantidades imensas, vai beber quantidades imensas e mesmo assim vai estar emagrecido, vai estar cansado. A poliúria, a necessidade de urinar muito, eliminando essa glicose, é um outro sintoma muito frequente. A alteração do hálito, ou seja, quando nós tenhamos uma alteração de todo o nosso metabolismo e algumas vezes um hálito com um odor de acetona ou hálito cetótico, também é um dos sintomas característicos das alterações glicêmicas em extremos. Mas o que eu quero dizer, o que é importante, é que nós não podemos deixar com que isso chegue a esses níveis. Periodicamente, o indivíduo tem que procurar ao seu médico, no mínimo sintoma identificado, fazer o exame de sangue, identificar a alteração da glicemia e, consequentemente, iniciar um tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele dietético, seja até ele comportamental, ou então a utilização da insulina, prevenindo os efeitos tão terríveis que nós falamos das vasculopatias, das retinopatias, das alterações do sistema nervoso central e todo o organismo comprometido pela alteração da irrigação sanguínea no corpo. Qual é a principal orientação que nós temos aí? A principal orientação é basicamente essa. Observe seu corpo, observe as suas alterações, seja ela de dieta, de ingesta de líquidos ou mesmo feridas que não cicatrizam, alterações em seu hálito. Procure seu clínico, investigue a presença
de alteração na sua glicemia. É suficiente um método rápido, simples, barato e, digo mais, de controle fácil. O simples rigor na sua dieta, o simples rigor na sua atividade física já é suficiente para tratar uma grande parte das alterações com o diabetes. A palavra do Senhor é muito clara quanto ao rigor e ao cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Daniel, bem claro, fala: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Esse rigor, esse cuidado com a saúde já era bem dita e bem descrita na palavra do Senhor. É claro que nós não temos que ter uma observância absolutamente ortodoxa dos preceitos bíblicos. Entretanto, nós temos que ter em mente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e, como tal, deve ser cuidado. E diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. E que assim seja a nossa vida e que nos seja doce, não como diabetes, porque a graça do Senhor nos é doce. E que assim seja a nossa vida, nossa existência e a nossa saúde.